Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Iriri Pacheco Machado, no capítulo 27, a ação e a reação. Na terceira parte, sacudiu a cabeça dizendo que sim. Heber falou-me que eles iriam levar-nos em outra zona de sofrimento, o Vale do Martírio. Vale do Martírio? Eu, hein? Acho que não vou lá, não. É demais para mim. É um lugar muito triste, esclareceu Heber, mas fomos incumbidos de levá-los até lá. Pensando bem, é bom conhecer um pouco da dor do próximo. Silenciamos para orar. Abri as escrituras, só elas me acalmam e acalentam os meus sonhos. Desapego das riquezas e confiança em Deus. Eclesiástico, capítulo 11, versículo 10 e 11. Meu filho, não te entregues a muitos negócios, se os multiplicares, não sairás ileso. Correndo atrás de muito, nada alcançarás, e não conseguirás escapar pela fuga. Há quem trabalha, se fatiga e se apressa, ficando, no entanto, cada vez mais para trás. Isso mesmo, pensei. Ninguém pode correr para todos os lados. Precisamos de um local para descansar e trabalhar. Logo estávamos descendo para o vale, onde o caminho não só era tortuoso, como tinha um odor desagradável, muito forte. O legário parou um pouco para orarmos e Zil aplicou passes no grupo. Confesso que nunca me concentrei tanto. Aquele lugar só podia ser o inferno apregoado pelos católicos. Prosseguimos viagem e logo o Vale do Martírio colocou-nos face a face com a dor, onde víamos homens, se assim posso chamá-los, com terríveis sofrimentos. Fixei bem aqueles corpos. Quando encarnados não podemos imaginar que temos outros corpos. E o perispírito é tão igual ao físico, que também adoece, tanto isso é verdade, que deparamos com homens e mulheres desesperados, uns ensanguentados, outros segurando o estômago, vomitando, outros ainda deixando à mostra as partes corroídas pelos tóxicos. Fiquei apavorado. Um jovem passou por nós correndo, tendo o corpo em chamas. Aqueles cujos corpos pareciam apodrecidos, fétidos, gritavam como loucos. Estávamos no Vale dos Suicidas? Perguntei para Hilário. Não, estamos em um vale de assassinos. Mas se foram assassinos, por que estão em tal estado? Eles sofrem as penas morais e vivem o drama que causaram a outrem. Luiz, neste vale estamos tentando socorrer irmãos nossos que, em nome da religião, levaram a dor ao próximo. Mas pensei que as seitas que exigem sacrifício humano fossem poucas e que aqui são tantos os sofridos. Tem razão, ninguém imagina quantas criaturas são sacrificadas em rituais sangrentos. Ai daquele que brincar com o Espírito Santo, disse Jesus. Esses espíritos abusaram da inocência e ignorância dos seus irmãos e hoje como sofrem. Adentrávamos uma cidade das trevas cujas habitações eram semelhantes a barracos, em péssimas condições porque eles, os seus habitantes, não possuíam condições mentais para torná-las agradáveis. Eram barracos sem jardim, só víamos pedras, lamaçais, sombras e espinhos. As ruas, se assim podemos denominar, eram um atoleiro só. A impressão era que não nos viam, tal o estado de demência em que se encontravam. Aqui há espírito de todas as religiões? Perguntei ao instrutor. Sim, não só os que mentiram em nome de Deus, como também os feiticeiros e aqueles que brincaram com a saúde do doente e ainda lhe tomaram dinheiro. Irmão, este vale não devia se chamar Vale do Martírio, mas sim Vale dos Mentirosos. Luiz, ninguém imagina o que está plantando para colher quando abusando do livre-arbítrio. Pratica inúmeras injustiças. Você não faz ideia de quantas pessoas desencarnaram levadas pelo fanatismo religioso e de quantos gurus abusam de inocentes jovens e crianças. Este lugar é o único que eles encontram em sintonia com a vibração de seus perispíritos. Porque muitos deles ardem em brasa, outros possuem o estômago corroído, como se estivesse tomado soda cáustica. A consciência é um juiz implacável e eles sofrem pelo que plantaram. Os dois instrutores conheciam bem o lugar, andavam com desenvoltura. Eu parecia um pato, balançando daqui para lá na lama, até chegarmos ao casarão, chamado por todos de Hospital de Maria. Senti-me aliviado quando o alcançamos.
Seu aspecto era humilde, mas bem limpo, onde os mensageiros de Deus tratavam aqueles farrapos humanos. Fomos recebidos por Úria, que gentilmente nos ofertou um bom refresco. Existem internos em tratamento? Não, só os tratamos quando nos buscam. Qual é o mal de que mais se queixam? Depressão, saudades da terra. Eles têm a mente doente e o sistema nervoso alterado. Pedimos permissão para conhecer o hospital, principalmente o ambulatório, que se encontrava lotado. Médicos solícitos e pacientes atendiam imensa fila de desesperados. Impressionado, perguntei: Heber, daqui serão levados para uma colônia redentora? Não, irmão, ainda não estão em condições de daqui saírem. Nisso, Romina foi atendida. Tinha as mãos deformadas, andava com dificuldade e pedia pelo amor de Deus que fizessem enxergar. Que fez ela, indaguei. Sacrificava crianças do sexo feminino e tinha prazer em lhes arrancar os olhos, principalmente se fossem azuis. Mas para um espírito tão perverso, até que ela está bem, comentei. Mas acabei de falar e ela retirou a roupa que lhe restava e o seu corpo perispiritual apresentou-se aos nossos olhos com queimaduras dolorosas. Este vale tortuoso é um alerta para todos os condutores de almas. Não façam mal, pois ele vai esperar-lhe mais adiante. Se você tem algum dom espiritual, não abuse dele. Cuidado, pois o inferno existe e se chama Vale do Martírio. Só quem está ali confinado conhece o seu horror. Estava curioso para saber o que viéramos fazer. No final da noite, quando fomos convidados à prece, é que tomei conhecimento de que todas as semanas aquele hospital recebia a visita de um grupo para fortalecê-los e para trocar a guarda. Que? Quem vai ficar? Indaguei logo. Sorrindo, o legário comunicou. Nós. Confesso que nem liguei. Achei até que seria bom para o meu espírito ajudar aquelas almas tão sofredoras. O legário, que estava esperando outra reação minha, abraçou-me contente. Parabéns, irmão. Sinto-me feliz pelo seu crescimento. Já não é mais o garoto Luiz Sérgio, mas sim um operário de Cristo. Mesmo sem graça, estufei o peito dizendo: Às suas ordens, professor. Que noite passamos. Os gritos eram de arrepiar. Como louvo o meu Deus por tanta bondade. Os mensageiros que trabalham naquele vale são os verdadeiros santos, porque o lugar é tenebroso. Reúne a escória do mundo espiritual, aqueles que viveram na terra longe de Deus, só pensando neles próprios e no dinheiro. As irmãs cantavam naquele inferno como para abafar os uivos. Hilário, esses religiosos fizeram muita maldade, não foi? Sim, muita. Pode enunciá-las para mim? Não é prudente, Luiz. Só sabemos que esse princípio dos falsos profetas é o gemer da consciência. E assim estávamos nós, convivendo com aqueles espíritos que abusaram do poder quando encarnados, não só como religiosos, mas também como autoridades. Pela manhã, olhei através da janela, constatando a tristeza do lugar. Encontrava-me pensativo quando Hilário me avisou. Luiz, é hora de partirmos. Mas não vamos ficar aqui? Não, só Zil e Heber. Os outros voltarão conosco, pois já se encontram trabalhando aqui há 1 ano. Falei sem sentir. Coitados, acho que nem vão acreditar quando virem de novo as colônias. Então nós vamos parar por aqui. Que eles já vão sair desse vale. Gente do céu. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não gosto de fazer leitura assim de lugares ruins, de espíritos ruins, porque eu tenho uma sensibilidade tão grande que quando eu começo a ler, me parece como se eu estivesse no local. E isso me faz mal. Não é aquele Memórias de um Suicida. Eu comecei a ler, eu tive que parar. Senhores da Escuridão. Eu comecei a ler, tive que parar, porque são textos muito fortes, de lugares horríveis, de sensações do espírito que está passando pela experiência muito ruim. E eu vou lendo e isso vai me dando dor de cabeça, vai me dando, sabe, preenchendo. Eu tenho problema de rinite, vai preencher o nariz, assim, fica dando um pouco de falta de ar. Enfim, são sensações ruins porque a energia, por mais que seja apenas uma leitura, é uma energia. Olha como isso é importante na vida da gente. Eu estou dando esse relato porque talvez outras pessoas se assemelhem aí e encontrem afinidade no que eu estou dizendo.
Dependendo do que você ouve, do que você vê, do que você lê, o teu coração vai te preenchendo. E aquilo vira uma energia dentro de você. Então, assim, por mais que eu tenha tido, né, o curso de médiums, que a gente não pode ser um médium esponja, que é aquele que pega tudo onde ele está, ainda assim eu não consigo controlar essa parte das sensações. Pelo menos as sensações, elas acabam vindo até mim. Então eu fico imaginando, ó, tá tudo entupido. Eu fico imaginando, assim, um local fedido, um lugar onde tem sangue, que tem, né, sofrimento em excesso. E as sensações dessas pessoas, a dor dessas pessoas, acabam fazendo parte dessas sensações que eu tenho ao ler, né? Isso veio para mim, não só muita prece mesmo, que a gente pode se livrar dessas coisas e saber que cada um carrega aquilo que lhe é próprio, né? Então, a gente vê que esse vale onde estão essas pessoas é um vale que juntou ali todos aqueles que te tiraram proveito em algum momento da sua religiosidade, do seu conhecimento dentro da sua religião e abusaram em relação às pessoas que acabam aceitando sem processar pelo raciocínio, né? Pela uma coisa assim mais razão do que emoção, que se deixaram levar pelas palavras bonitas de promessas, sejam de políticos, sejam de autoridades religiosas. As pessoas que sucumbem, que erram em razão dessa influência, seja política ou religiosa, elas têm a culpa delas porque elas tinham livre-arbítrio. Elas podiam escolher sim ou não. E elas escolheram o pior caminho, que foi ir pelas ideias de outras pessoas. Então, ninguém tira a culpa de quem escolhe. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio e temos a nossa culpa ou a nossa vitória diante das nossas escolhas. Mas a influência conta demais. Eu falo isso sempre com um amigo meu. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, esses estudos, eu tinha e tenho, né, um cuidado muito grande com aquilo que eu vou dizer. E eu sempre falo, gente, isso é minha opinião, é o que eu penso, é o que eu entendi. Porque eu não quero ninguém, mas ninguém, gente, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém nunca pegue uma ideia minha e fale assim, a Patrícia falou tal coisa e eu vou fazer tal coisa. A Patrícia não é ninguém para falar nada para os outros, eu não sou exemplo para ninguém. A gente procura manter uma postura mais ética, de valores e princípios, mas a espiritualidade mesmo fala o tempo todo. Aquilo que é certo para você pode não ser certo para o outro, e cada um está no seu grau de evolução e cada um está certo no grau de evolução em que se encontra. Então é muito complicado você dar opinião sobre o que o outro deve fazer. Pode ver que todos os textos que a gente estuda sempre vem um recadinho, gente, tome cuidado com isso, gente, fique atento quanto àquilo, né? E dentro desses recadinhos que a gente recebe, eu acho que o recado maior já foi dado, que é por Jesus. Orai e vigiai, né? Esse é o recado maior. E é esse que a gente tem que seguir. Tudo aquilo que a gente for escolher, ora primeiro, pede a Deus o discernimento, se realmente é isso que você precisa fazer. Quando veio para mim um convite há muitos anos atrás para ser diretora de escola, eu fui invigilante. Eu sei que eu não sirvo para ser comandante de nada, eu não sirvo para isso, porque eu tenho pavio curto. O meu perfil é de pessoa que faz, não gosta de ficar esperando. Não gosto de, depois eu te entrego, depois eu faço. Um dia, quem sabe, talvez, eu não gosto. Eu sou daquele tipo que, é para fazer, então nós vamos fazer agora, já. Já vai ficar pronto, né? Mesmo que eu tenha um planejamento, e eu sou uma pessoa muito sistemática, eu planejo. Então não é assim, vão depois. E eu sei que dentro da área da educação existe muita cobrança do diretor em relação à parte administrativa, aos professores, alunos, pais, aquele rigor, né? Entrada, saída. E aí, bom, me fizeram o convite, eu não orei o suficiente, eu acho, e escolhi ser diretora, porque falaram para mim assim: você faz tanto por 30 crianças
Quem sabe você vai fazer por 600 e elas estão lá precisando de ajuda. Então tocaram naquilo que é o meu ponto fraco, criança. E eu fui para ser diretora em razão daquelas 600 crianças. Mas a escola abandonada, sem funcionário suficiente, professores que difícil, muito difícil de conversar, de conseguir alguma coisa, de uma ajuda, aquela coisa assim, todos por um, sabe? Não teve isso. E aí eu sofri demais em 4 dias, gente. Eu fiquei 4 dias. 4 dias eu falei, para mim não serve, eu vou voltar para a sala de aula. Porque tem gente que mataria para estar sentado numa cadeira de diretor. Tem gente que não pensaria 2 vezes em vender a alma para sentar numa cadeira de diretor. E aquela cadeira não é para qualquer um. Aquela cadeira é para quem realmente tem o dom de administrar. Porque a administração tem que ser feita por um líder e não por um patrão. Então não adianta a pessoa ir subindo de cargo, subindo e não ter condições para trabalhar. É querer dar um passo maior do que a perna. E a gente está vendo aí muitas pessoas que estão saindo do nada, mal tem um diploma de alfabetização, e o cara quer comandar a prefeitura, um governo, um país. A gente sabe que pelo menos dentro das religiões existe um pouco de peneira quanto a isso, mas na política não estamos tendo peneira nenhuma não. Sai qualquer Zé Ruela aí como governador, como prefeito, como presidente e eles ganham. E não tem gabarito para isso. Eu, assim como eu, não tive gabarito para ser diretora. Não tenho. Meu jeito não é de líder. Meu jeito é meio autoritário, então não funciona. E a gente tem visto que até mesmo em algumas religiões não está tendo muito critério. Ainda tem filtragem, mas não está tendo muito critério. Tem jovens que estão sendo aí pastores, não tem maturidade nem para escolher se ele vai tomar sorvete de morango ou de creme e o cara tá lá conduzindo vidas. Então nós estamos vivendo um momento onde, não só hoje, mas como sempre, aqueles que conseguem atingir o poder mandam no resto da massa, né? Comanda, induz, dá os seus, como que eu posso dizer, dá os seus pitacos aí, dá suas ordens na vida das pessoas. E aí, conversando com um amigo, eu sempre falo para ele, eu falo, olha, quando eu comecei a fazer essas leituras em vídeo e começaram a me chamar para fazer palestra, eu falo que eu tenho o maior medo de fazer palestra ou de falar alguma coisa em vídeo que a pessoa entenda de uma outra forma e que ao invés de ajudar, eu prejudique a pessoa. Porque a minha intenção jamais é de prejudicar alguém. Mas dependendo do que eu falar, se for mal interpretado ainda, eu estou me comprometendo em muito. Por isso que muitos oradores na casa espírita, na hora que eles estão fazendo palestra, eles falam, gente, esse texto que eu estou estudando aqui para passar para vocês serviu muito para mim. Porque minha boca está perto, ó, do ouvido. Sou eu que primeiro tenho que ouvir. E é isso. Alguns temas que eu já desenvolvi em palestra, eles têm tudo a ver com o momento que eu estou vivendo. Parece que o recado, ó, vai lá, estuda para passar para os outros, mas a primeira que precisa aprender é você, Patrícia. E é assim que, com esse trato de humildade, de reconhecer que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo, é que eu procuro no dia a dia mostrar o meu trabalho. O meu trabalho aqui de leitura, de interpretação, é um trabalho de humildade, de quem está aprendendo também. Mas a gente vê hoje, principalmente dentro da internet, no campo virtual, um monte de gente falando, faça isso, faça aquilo. Gente, eu fico doidinha com aqueles vídeos curtos que falam sobre saúde. Come chia que faz bem. Não, não come chia porque vai prender o intestino. Come alho que faz bem. Não, não come alho porque vai dar um problema gástrico. Eu fico louca com aquelas coisas. Eu fico doida, porque é tanto pitaco. Pode, não pode. Você vai lá e fala, não, eu vou comprar um chá de tal coisa, porque aquilo ali tem um monte de opinião dizendo que fez bem pra pessoa. Eu vou tentar tomar esse chá aí pra ver se faz bem pra mim também. Aí daqui a pouco entra aquela modinha do chá, aí você volta lá, já estão falando mal do chá, até não querer mais. A nova onda dos médicos agora, em geral, para com
o arroz. Poxa, desde que o mundo é mundo que a gente come arroz. E agora não pode comer arroz, que o arroz é o grande vilão. Eu ia no gastro uns anos atrás, não podia comer manteiga. Era o grande vilão. Teve um tempo que não podia comer pipoca porque estoura a pipoca no óleo. Aí vai óleo na pipoca. Agora você come pipoca, você fica no ovo. Então, assim, esses pitacos das pessoas direcionando vidas é muito perigoso mesmo. É ruim você fazer porque alguém fez ou porque alguém falou, porque não é só a pessoa que vai lá e paga pelos erros que ela cometeu de falar demais. Aquele que escolheu também. Então, tem essas coisas assim, né? Que nem teve lá na Indonésia, os voodoos, pessoas que vêm de outros países para poder explorar crianças, matar crianças em razão de ficar mais rico, rituais satânicos de tudo que é tipo. Tudo aquilo que você oferta, que acaba sendo para o mal, você é tão responsável quanto aquele que disse sim. Ambos vão ter que pagar pelas escolhas erradas, um por proporcionar na vida do outro condições para que o outro se arrebentasse, e o que se arrebentou porque escolheu se arrebentar. Então nós temos que, mediante a leituras como essa, a gente sabe que lá no plano espiritual ele se divide em vários tipos de vilas, de lugares, de patamar, de energia, e cabe a gente só se questionar. Para onde a gente quer ir? Ah, eu quero ir para um mundo feliz. Então tá, então você tem que se desenvolver, você tem que fazer sua reforma íntima, tem que fazer melhor as suas escolhas. E não prejudicar ninguém. Fazer o bem. É a máxima que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está vendo um momento assim político pegando fogo em volta. Hoje mesmo eu fiz um vídeo sobre isso, porque às vezes eu acho que é necessário colocar para fora um pouco aquilo que está te incomodando, né? Então, como sou eu, paredes em volta, porque eu estou sozinha dentro de casa, e quem me escuta são as pessoas do canal, são as pessoas que entram na plataforma e vai ver um vídeo meu, aí hoje eu já amanheci falando, não, eu vou desabafar, eu preciso botar para fora aquilo que está trancado na garganta. Eu não estou aguentando ver tanta briga, sabe? Aquela coisa de um lado, do outro, um querendo ferir o outro e agora um querendo ferrar o outro. E não chega no comum acordo, não chega. Quem está no meio desse fogo cruzado é a população. E esses que estão brigando de um lado para o outro, porque eu quero liberdade, porque eu quero mandar, é porque eu quero isso, porque eu quero. Essa briga de partidos, de políticos, de economia, de situação social, de pensamentos, de ideologia, essas brigas todas. Quem está saindo prejudicado é a própria população. Porque aí a maré está indo para o lado direito, eu vou para a direita. A maré está indo para a esquerda, eu vou para a esquerda. Essas escolhas que nós estamos fazendo, isso vai influenciar demais agora nessa transição planetária. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta faz parte do chacoalhar do planeta. Mas as pessoas precisam se garantir num equilíbrio, porque senão nós vamos afundar no meio desse turbilhão de ondas que estão vindo aí. E a intenção não é ferir a intenção não é que a gente se machuque, que a gente sofra. A intenção é que através de todos esses chacoalhar a gente possa submergir, é isso que fala? Não, emergir, né? Acima da água. A intenção é que a gente se aprenda a nadar. A intenção é que a gente se equilibre diante dessas ondas. E eu estou vendo assim um momento muito frágil da população, seja daqui do Brasil, seja fora do Brasil, as pessoas estão ficando frágeis, estão ficando doentes, elas estão entrando num embalo de desequilíbrio tão grande, onde não vai ser um partido, dois partidos que vão, sabe, explodir. A população vai explodir primeiro. Porque a gente acaba ficando meio desnorteado diante de tanta notícia o tempo todo, só coisa ruim. E a esperança, e a fé, e o amor plantado por Jesus, aonde é que está ficando no meio disso tudo? Aí hoje eu fiz um vídeo sobre isso. Ainda hoje eu fiz um vídeo sobre isso, que vem coincidir com o texto que eu estou lendo.
todos vão pagar muito caro pelas escolhas erradas e porque foi direcionado errado. Quem direcionou também vai pagar. E o preço é alto, gente. Porque, olha, uma leitura como essa, que eu falei, ela vem, mexe um pouquinho comigo, sabe? Dá aquela sensação pesada só de ler. Imagina estar lá, então. Deus me livre. Eu não quero nem pensar num negócio desse. Por isso que a gente tenta mudar o nosso comportamento e fazer a reforma íntima. Para que a gente não chegue nesse ponto. Mas não é garantia, mesmo fazendo reforma íntima, né, que a gente vai conseguir atingir 50% dessa reforma para não parar num lugar como esse. Porque todos nós estamos fadados a ir parar nesse inferno, né? Pelos nossos pensamentos errados, pelas nossas condutas erradas, pelo que nós ouvimos errado, pelo que nós falamos errado, pelo que nós sentimos e produzimos de sensação nos outros. Vejam bem, as nossas atitudes, elas precisam condizer com aquilo que a gente está estudando diariamente sobre Deus, sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, sobre essa reforma íntima, sobre a questão da caridade. São temas que devem entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, diariamente, a todo instante. Ontem eu achei um rapaz no TikTok, não lembro o nome dele agora, porque a cabeça não ajuda, mas eu achei a coisa mais linda do mundo, aquele rapaz. Aí eu ainda perguntei para ele, porque eu sou leiga, né? Então eu fico perguntando as coisas que às vezes tá ali, tá óbvio, e eu tô perguntando. O rapaz, ele faz versões de músicas, eu gosto de rock, ele faz versões de música de rock, de forró, de samba, trazendo letras gospel. Então ele pega um monte de música que faz sucesso na rádio, né, que é de momento, e faz a versão, como se fosse louvores a Jesus. E aí eu fui assistindo um vídeo atrás do outro, aí eu perguntei para ele, você tem o YouTube? Aí o menino não me respondeu também, um monte de seguidor que ele tem lá. Aí eu fui no YouTube com o nome inteiro dele que eu tinha encontrado lá no TikTok, aí eu fui no YouTube, ele tem também um canal no YouTube. E centenas de vídeos. Falei, caramba, coisa boa assim não se propaga, a gente não vê. E é excelente a qualidade das músicas dele, da letra das músicas que ele faz. Excelente. Mas a gente não vê. No dia a dia a gente só vê aquilo que dói, que machuca, que fere, que aborrece, que desanima, que deixa a gente entristecido. Então vamos lá. Independente da guerra que se estabeleceu aí, de partidos, de política, de religião e tantas outras coisas que estão vindo, vamos tentar se resguardar diante da nossa fé raciocinada, da nossa fé em Cristo, do nosso caminhar com Ele. Porque falsos profetas tem em cada esquina. Se eu não tivesse a humildade de chegar aqui e falar para vocês, gente, eu estou estudando junto com vocês, certamente eu seria mais uma falsa profeta. Porque algumas pessoas iam lá assistir o vídeo e falavam assim, nossa, a Patrícia falou isso, eu vou seguir isso. Essa questão de ter seguidores na internet, isso não é bom. Ontem eu vi que no TikTok não, no Quai, tem 5.000 pessoas me seguindo lá. Se dessas 5.000 pessoas tiver 5 que todos os dias assistem vídeo meu, eu acho que é muito. Então eu não quero números, eu acho legal, bacana, um reconhecimento do meu trabalho, tem 5.000 pessoas, tá, mas será que essas 5.000 estão assistindo os vídeos? Ou só estão se engajando, que fala? Né? Estão buscando engajamento, curtindo o vídeo dos outros aleatoriamente? Não é isso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas que estejam a fim de seguir Cristo, de estudar, de aprender a ser melhor e de fazer o melhor. Então vamos lá, mãos à obra, porque lugares feios a espiritualidade vem sempre dar exemplo, que existem. E se a gente não melhorar, nós vamos conhecer de pertinho. Eu não quero não.